Olá, muito boa tarde. Esse trabalho é o resumo de um dos capítulos do livro proposto, pelo professor André. Meu nome é Bruna Mara Santos Pereira, matrícula 20.6275, e fiz esse trabalho juntamente com a minha colega Carla Pereira de Melo, matrícula 20.26280. Nós duas somos do Polo de Três Marias. E nós escolhemos o capítulo 15 do livro, que fala sobre as críticas na escola. E o que a gente pôde perceber, juntamente na nossa discussão, foi que, primeiramente, a escola ela foi criada e ela tinha esse lado autoritário dela. E o Ivan Illich foi um dos percussores que se levantaram contra isso. Então, ele achava que a gente devia desescolarizar a sociedade, como se... porque já tínhamos o fato de achar que... já o fato pré-determinado que só a escola seria o lugar para a educação. E nós sabemos que não é isso. Aprender, ter experiências, a gente tem não só dentro da escola, mas principalmente fora dela, né? As experiências de vida, inserido na sua comunidade, na sua família, isso tudo é aprendizado. Então, para Ivan Illich, a proposta dele era desescolarizar a sociedade. Mas isso pareceu bem radical. E a proposta dele era questionar o fato de que a escola ia ser o único meio de educação. E o que acontece? Ele fala muito sobre isso, de sair da escola, de não estar na escola para obter algum tipo de educação. E outros pedagogos também tiveram esse mesmo tipo de pensamento, com alguns viés diferentes, mas principalmente aqueles que tiveram fundamentaram a sua ideia na psicanálise, na psicologia. E o que a gente entende por isso? Que são os pedagogos que entendem que o transmitir, porque Freud, ele falava principalmente da fala, o tratamento dele era através da fala. Então, ele entendia que a comunicação era muito importante. E essa é a maior crítica que nós temos da escola, ainda nos dias de hoje, que às vezes falta essa comunicação de via dupla, entre o aluno e o professor, entre o aluno e o corpo pedagógico, entre o professor e o corpo pedagógico, porque às vezes são só ordens, né? Vamos dizer assim. O conteúdo é passado e o professor tem que passar ele. O conteúdo é transmitido e o aluno só aceita aquilo. Então, o que vem de fora do aluno, às vezes não entra muito nisso. Então, quando nós vemos que esses pedagogos, essas pessoas que tiveram vieram com essa proposta, né, de uma escola mais libertária, crítico, como fala no texto, crítico... Desculpa. Então, uma escola que tem mais diálogo. E foram os grandes pensadores, como também o Paulo Freire. O que ele falava? Que a escola era bancária, que o ensino era bancário. Então, o aluno senta, recebe e às vezes sai dali e não sabe se ele recebeu, se ele entendeu o conteúdo, se ele realmente aprendeu. Então, e mais do que só ensinar, o que esse sociólogo Ivan Illich fala é que a escola não é só para ensinar, né? Ela pode atender a ilimitadas necessidades do aluno. Como também a gente vê o sociólogo que fala um pouco mais no texto, que é o Bourdieu, ele tinha esse pensamento, porque ele entendeu que a escola, ela mesma, por si só, já praticava desigualdade social. Então, o que acontece? Quando fala que o ambiente da escola é neutro e a escola não tem partido, automaticamente ela já está aderindo ao partido. O que acontece? Aí, então, aquelas ideias de uma classe dominante, né, que vão fazer parte ali da escola, vão fazer parte ali do projeto político-pedagógico da escola. Então, o que a gente entende... O que Bourdieu fala muito sobre isso. Então, a escola começa a reproduzir desigualdade social através disso, de querer essa neutralidade. E não.
Os alunos são diferentes, os professores são diferentes, cada um tem sua vivência. A diversidade é muito grande de pessoas e isso é uma coisa que não pode ser deixada à parte. E isso é uma coisa que isso só tem a agregar dentro da educação. É você utilizar de todas as ferramentas para poder ensinar. E deixar muito de lado também, às vezes, esses métodos muitos rotineiros, tradicionais, né? Que é o decorar. Por exemplo, agora a gente fala muito sobre autoavaliação, sobre avaliação continuada, sobre participação. Como que nós íamos avaliar um aluno que não participava numa aula, que não pode fazer perguntas, que não pode levantar questões? Porque isso, muitas vezes, a gente viu isso também em outros textos desse mesmo livro, que, por exemplo, quando as dúvidas surgiam, era quase como uma questão de rebeldia. Se o aluno tem dúvidas, quer dizer que ele não aprendeu? Não. Ele simplesmente quer entender, quer compreender, quer absorver realmente aquilo que ele está aprendendo. Então, outro fato muito interessante é que a educação, por muito tempo, ela foi centrada no professor. O professor pegava o conteúdo e ensinava. E hoje em dia isso está mudando aos poucos, que está colocando o aluno como parte bem participativa desse processo, né? O aluno pode ser um ator nesse processo dele se ajudar a aprender, né? O professor ser aquele facilitador, né, que o texto fala, o professor é aquele facilitador para o aluno conseguir chegar ao conhecimento, porque é diferente de quando você recebe um produto pronto e quando você fabrica esse produto, é completamente diferente. Você participa de todos os processos e isso é a educação libertária e mesmo os outros tipos de movimentos que teve nesse sentido fizeram. Muitos deles, como o do Ivan Lins, o que aconteceu? Ele tinha uma ideia, só que ela não conseguia ser fundamentada, assim, ter uma base boa. Mas, de toda maneira, essas ideias, tanto da educação libertária como da ideia dos anarquistas, o que aconteceu? Eles começam a complementar isso. Então, como diz aqui na conclusão do nosso texto, que eu achei muito interessante, eu quero deixar aqui descrito, que descobrimos que a escola não constitui um espaço neutro, já que é marcada pela influência do contexto sociopolítico do seu tempo. No entanto, recusando os determinismos, as tendências contemporâneas, descartam as teorias que ora reforçam o individualismo, ora o coletivo, para buscarem na abordagem dialética da educação o devido equacionamento dos polos opostos, indivíduo e sociedade. Mas é preciso lembrar que vivemos em tempos de crise da instituição escolar e terá que mudar para não morrer. E é isso que eu vejo que está acontecendo. A gente tem aprendido cada dia mais o modo de ensinar, o modo de facilitar que o aluno seja autônomo e que ele venha aprender. E isso, com certeza, aí em passos lentos, como a gente sabe que ainda vai fazer toda a diferença para as futuras gerações. Obrigada.